Aqui está Stick Person, que eu já te falei o que é, sobre o que é, enfim, que é a representação do nosso ser, e essa forma de representar, esse círculo grande que representa a mente consciente e a mente subconsciente, e o círculo pequeno que representa o corpo. Foi desenvolvido pelo Dr. Thurman Fleet, San Antonio, Texas. Bem, aqui está o paradigma. Como eu disse, o paradigma é um conjunto de hábitos, certo? Agora, os hábitos, é claro, estão na mente subconsciente. Agora, o que é um hábito? Olha aqui, ó. Um hábito é uma ideia que se tornou fixa. É uma ideia que se tornou fixa na sua mente. E como ela se tornou fixa? Se tornou fixa na sua mente subconsciente. Então, cada hábito nasceu de uma ideia. Como assim, Francisco? Olha, quando você era pequeno, na verdade, quando você era bebê, você estava formando os seus paradigmas. Sabe, seus pais conversavam perto de você. Você já nasceu com um paradigma genético. Seus pais conversavam perto de você. E o que eles conversavam? As ideias que eles tinham. As ideias que eles tinham sobre pessoas, sobre o país que você vive, sobre os governos, as ideias sobre dinheiro, as ideias sobre isso, sobre aquilo, sobre o trabalho. Várias ideias eles comentavam perto de você. Estão na mesma casa, convivem na mesma casa. Concorda comigo? Bem, essas ideias que foram muito comentadas perto de você, elas foram repetidas muitas vezes, elas ficaram fixas na sua mente subconsciente. E ideias fixas se transformam em hábitos. E um conjunto de hábitos forma um paradigma. Agora, vem comigo aqui que eu vou te mostrar mais uma coisa. Está aqui novamente a Stick Person. Está aqui. Perfeito? Isso aqui esse indivíduo aqui, ele tem pensamento X. Esses pensamentos X internalizam uma energia X, um paradigma X. E esse paradigma X vai construir uma vibração X. Essa vibração X produz um resultado X. Quem já assistiu alguns vídeos meus aí, lembra que eu falo que eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos falando sobre níveis de consciência. E o primeiro nível de consciência é quando você só segue o paradigma, que é esse caso aqui. A pessoa vive e segue o paradigma. Então está aqui, ela só tem uma ideia, ela só tem um pensamento X, paradigma X, vibração X e o resultado é X. E você sabe qual é o verdadeiro nome disso aqui? Vou lhe mostrar. Escravidão. Ok? Daí a pessoa está lá na massa, seguindo as massas. Aí essa pessoa tem uma ideia. Olha aqui, ó. Ela tem uma ideia.
Você teve uma ideia de construir um negócio. Você teve uma ideia de fazer algo na sua vida. Teve uma ideia. Aí o que que acontece? A ideia é uma ideia Y. É só uma ideia. Então, essa pessoa, apesar de ter a ideia Y, ela ainda tem paradigma X, vibração X e resultado X. É só uma ideia. Por exemplo, um marido conversando com sua esposa, conversando com um amigo, ele pensa assim: eu vou montar um negócio para mim, eu vou montar uma empresa para mim. Ele é empregado, eu vou montar um negócio para mim. Ele teve uma ideia, só uma ideia. O paradigma dele continua sendo um paradigma X, vibração X, e o resultado continua sendo X. Por enquanto é só uma ideia. Nesse momento aqui, a gente dá o nome de razão. Mas essa ideia começa a ficar forte na vida dele, na vida dessa pessoa. Ela começa a ficar forte. Ele começa a achar interessante essa ideia. E ele diz: e por que não? E por que não? E ele vai em busca disso. Ele começa a criar tudo isso. E ele faz isso. Aí sabe o que que acontece? Isso aqui, que pouca gente entende. Exatamente isso é que acontece. Essa pessoa agora, ela tem uma ideia Y. Só que, como ele quer muito realizar a ideia Y, ele começa a viver com as duas energias na mente subconsciente dele. E começa a vibrar também XY. Isso deixa essa pessoa louca, preocupada. O medo vem. É uma loucura esse momento. E a pessoa não entende, a maioria não consegue entender isso. E ela chega nesse ponto aqui, ela não sabe, ela não consegue entender por que está acontecendo aquele processo com ela. Por quê? E daí, sabe como se chama esse momento aqui? Quando as duas energias X e Y estão vibrando na mente subconsciente da pessoa, estão internalizadas lá e elas estão com o mesmo do mesmo tamanho, assim, é como se o X, que é o paradigma, olha, é o paradigma da escravidão, ele está recebendo o Y ali. Ele quer permitir que o Y ocupe o espaço que é dele? Não. E nós vamos vibrar isso, vibrar esse conflito. Isso é um conflito tremendo, que pouca gente entende. E o nome disso a gente dá barreira do terror. Eu, francamente, falando para vocês, eu nunca vi ninguém falar sobre isso em lugar nenhum que eu estudei, a não ser os cursos que eu fiz com o meu mentor, o Bob Proctor. E é por isso também que muita gente desiste e poucos conseguem seguir adiante e realizar seus sonhos. Aí sabe o que a pessoa faz? Quando ela chega aqui, que ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, o que ela faz? Ela volta para a comodidade, para a segurança. Ou seja, ela volta para a escravidão.